Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Rodrigo Constantino, já deixando os créditos ao canal do Rodrigo Constantino na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Há 50 anos, que tem uma pobreza extrema já há muito tempo, e eles culpam o embargo americano, porque eles são canalhas e incoerentes, né? Porque no fundo eles estão dizendo que querem ser explorados pelo capitalismo yankee. É um contrassenso. Apenas 15% dos cubanos conseguem fazer 3 refeições por dia. Culpa do socialismo, sempre. E até hoje tem uma legião de boçais defendendo isso. Normalmente, gente universitária, que vota no Boulos, que é filhinha de papai que nem o Boulos, que mora na Vila Madalena, no Leblon, ou que é artista, tipo a Fernanda Torres, e pega uma caroninha e consegue um esqueminha para ir ver o sonho dela, o Lula, falar na ONU, né? Tem gente que tem esse sonho, né? Fernanda, o que você vai fazer aqui hoje? Vai acompanhar os seus presidentes? Eu estou aqui em Nova York porque eu estou lançando o filme do Walter, estava vindo de Toronto e a gente vai apresentar o Ainda Estou Aqui no Festival de Nova York. E aí eu me encontrei com a primeira-dama na residência oficial aqui da Ângela Nogueira, e aí ela falou, vai falar, eu falei, o meu sonho era ver, eu sempre assisto pela televisão Brasil abrindo um discurso na ONU, e aí fizeram a gentileza de arrumar um lugarzinho para mim, então eu... Um esqueminha, né? O poder estende um tapetezinho vermelho e um artista vem com o rabo abanando, né, pela Lei Rouanet, por esse tipo de privileginho, o mesmo que está complicando a vida do prefeito democrata de Nova York. Mas é um sonho muito comum. Você chega para muita gente e fala, qual é o seu sonho, né? Alguns falam uma casa nova, viajar, conhecer a Itália, ver o discurso do Lula na ONU. Quem nunca respondeu uma coisa dessa? Isso foi o antes. O pós é típico de cheerleader mesmo. Ter te ouvido hoje lá, tudo. Sugestão de nova série de comédia, Os Imorais. Vai fazer um baita sucesso, afinal de contas. Os Normais era muito divertido, mas normal, isso aí que a gente viu não é não. Isso é coisa de gente que não vale nada. Isso é coisa de gente cafajeste. O Estadão, até o Estadão tucano, subiu o tom, né? Um santo do pau oco na ONU. Brasil poderia ter legitimidade para influenciar rumos, né, da ordem internacional, mas com essa liderança de pau oco é que não dá. William Vac também, né? Voz irrelevante. Com postura adotada por Lula, Brasil perdeu projeção internacional. Mas era o Bolsonaro que ia transformar o Brasil num pária global. Vocês lembram? Todos os jornalistas falando isso. O resumo está aqui, né? Do Rafael Fontana. Ditadores discursam sobre direitos humanos, homens que apedrejam mulheres jantam com feministas, semi-analfabetos ensinam sobre educação e países poluentes dão lição sobre meio ambiente e sustentabilidade. Dito isso, nós não podemos negar que tem alguns momentos ali divertidíssimos. Por exemplo, descobrimos que no Haiti não se bebe água com copo, pelo visto. Respect for its dignity. E o mais engraçado, claro, foi hoje, fizeram uma montagem com cerveja
no lugar de água, nessa jarra inteira que o sujeito pegou, falando, sextou, né? Vamos embora, vamos com tudo que sextou e vamos acelerar aqui, que tem muita coisa ainda. A Gazeta do Povo, em seu editorial de hoje, também chamou atenção. Hipocrisia no palco global. Lula se queixa de que o uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando a regra, mas seu plano para a Ucrânia é justamente validar esse uso da força. Isso é um dos pontos, né? Outros pontos existem aos montes, como, por exemplo, a Venezuela. Que vida que segue, o Lula já se afastou, o Celso Amorim já calou a boca, e eles fingem que denunciaram o que aconteceu na nova eleição, entre aspas, do Maduro, porque, no fundo, eles sempre defenderam o Maduro e continuam defendendo e vão continuar defendendo, porque eles são parceiros do ditador. O Guzzo também matou a pau, né? Lula na ONU insiste em colocar o Brasil entre as nações bandidas. Eu chamo de eixo do mal mesmo, que eu prefiro. A Ucrânia está sofrendo a invasão militar de um país estrangeiro, mas Lula quer que ela negocie e não que a Rússia retire as suas tropas do território ocupado. Ou seja, o culpado pela guerra é o país que foi agredido. Mas essa é a linha de raciocínio do PT em tudo. No agronegócio é a mesma coisa. O proprietário rural sofre uma invasão dos criminosos do MST e o Lula quer conversar e, na prática, ele quer mesmo favorecer os companheiros invasores e ceder terras e expropriar o produtor rural, que ele chama de fascista, para beneficiar os companheiros. Mesma coisa no crime em geral. Os caras querem apenas uma cervejinha, é a lógica do assalto e por aí vai. O mais chocante dessa vez foi o contraste, porque o Lula repetir a ladainha, o blá blá blá, infantilóide, anti-americano, de a culpa é dos países ricos e tudo mais, né? É o que a gente espera. Mas o Milei veio com o melhor discurso na ONU em décadas. Foi o primeiro discurso dele, ele ganhou destaque, o Financial Times, os jornais americanos deram muito destaque para a fala dele, uma fala contundente, 13 minutos, número maldito, mas que ele usou para espinafrar a visão petista e socialista, e com lugar de fala, porque, afinal de contas, ele pegou um cenário de terra devastada, porque a esquerda lulista deixou Mad Max na Argentina. 200 e poucos % de inflação, 40% de miséria, e na margem tudo vem melhorando. Então, o Milei tem lugar de fala. E o que ele falou? Ele falou que a ONU foi criada com bons princípios universais e para impedir aquilo que tinha sido a causa da sua criação após o fracasso da Liga das Nações depois da Primeira Guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, por décadas, entregou bons resultados. E o que aconteceu depois? A ONU foi usurpada pelos inimigos da liberdade e desses direitos universais. A ONU virou um palco global da esquerda caviar, dos petrodólares árabes, de grupos terroristas, de regimes nefastos comunistas. Eu resumi o discurso do Milei para a minha coluna da Oeste, que saiu hoje. Se você ainda não é assinante da Oeste, assine a melhor revista do Brasil. Então, parabéns ao Milei por um brilhante discurso, clareza moral, objetividade, né? Financial Times dando destaque à crítica contundente que ele fez contra a agenda socialista e globalista da ONU, que quer ficar dando lição de moral para país pobre de como produzir riqueza sem poluir, sendo que eles são os principais poluentes e por aí vai. Isso aí é só uma pausa para a gente refrescar, tá com um copinho d'água, que minha voz garganta está arranhando já. E o Milei, né, que inveja de um país que tem um presidente, né? Que inveja de um país que tem um presidente. Olha o Elon Musk enaltecendo cada vez mais o Milei, né? Liberdade! Viva a liberdade, carajo! E os caras estão mega unidos. O Elon Musk está anunciando investimento na Argentina e cada vez mais denunciando, junto com o Congresso americano, pelo lado republicano, por enquanto, apresentando projetos de lei, hoje vem mais um, né, contra os comunistas censores que tomaram de assalto, num golpe, o poder no Brasil. Porque houve um golpe no Brasil que foi dado
por Barroso, por Alexandre de Moraes, Lula e companhia. E o golpe continua seguindo seu curso. Assim como os lulistas da Argentina destruíram os termômetros oficiais, no Brasil, a crise no IBGE já gera temor no controle de estatísticas oficiais, porque eles destroem a economia, mas fingem, né, que nada está acontecendo, mantendo as falsas aparências. Detalhe, passamos de 10 mil pessoas aqui ao vivo, muito obrigado a todos vocês. Se quiserem apoiar o meu trabalho independente, a melhor forma é www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, torne-se um patrono e contribua com esse trabalho independente. Enquanto isso, o ladrão voltou à cena do crime, graças a seus vassalos supremos, né? E o Nicolas Ferreira não aceitou acordo ridículo, né? Acordo de quem aponta uma arma para sua cabeça e pergunta: você aceita entregar sua carteira gentilmente para mim? O Nicolas falou não, e ele está seguindo o curso, então, do processo, e arrolou como testemunho o Alckmin, né? Eu também faria a mesma coisa, porque eu disse a mesma coisa aqui. Ora, eu chamo Lula de ladrão e continuarei chamando sempre. E quem reclamar comigo é livre para tentar mandar os vassalos, os jagunços federais aqui, né? E, claro, também para perguntar para o Alckmin por que eu chamo Lula de ladrão. Eu chamo ele de ladrão porque eu escutei o Alckmin, eu confio muito no Alckmin dessa época, que dizia: o ladrão quer voltar à cena do crime. Exatamente, voltou. E agora, meus amigos, um assunto meio chato, foi tema da minha coluna de ontem na Gazeta, tá? Beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bi para Bets em um mês. Primeiro, manchete enviesada. Quando voltou? Todo mundo que apostou perdeu? Agora, vamos lá. Entendo que o assunto seja delicado. Não entendo por que todo mundo está falando da mesma coisa ao mesmo tempo. A minha coluna de ontem na Gazeta mostra 7 chamadas de 2 jornais apenas, Folha de São Paulo e Globo. 7 em um só dia, demonizando as bets. Eu sei que tem muita gente do meu público conservador, evangélico, que diz: Rodrigo está mandando muito mal anunciando casa de aposta. Tá. Meu lado liberal diz o seguinte: eu não gosto de tutela estatal. Se você confia no Lula, que também agora entrou nessa, e está arrependido do projeto de lei que eles aprovaram para flexibilizar. Se você acha que o Lula vai cuidar bem do seu filho, você tem um problema de premissa comigo. Eu não acho que o Lula cuida bem do meu filho. Eu prefiro eu cuidar do meu filho. Entre os que se declaram direitistas, uma nova pesquisa realizada pela Nexus, pesquisa de inteligência de dados, mapeou o perfil político dos eleitores brasileiros. O levantamento, que ouviu 21.808 brasileiros, pessoas, né, de todas as regiões entre os dias 5 e 28 de junho, aponta que o cenário nacional, 29% dos eleitores se identificam como direitistas. Em contrapartida, apenas 15% dos brasileiros se autodeclaram de esquerda. O centro político, por sua vez, representa 11% dos eleitores. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos entrevistados, 40%, afirmou não se alinhar com nenhuma dessas 3 posições, direita, esquerda ou centro. Tarcísio vai ter que pedir desculpas, diz Pablo Marçal. Os 2 políticos têm trocado farpas desde que o governador reforçou seu apoio a Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, declarou nesta quarta-feira que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, terá que pedir desculpas a ele caso Marçal vença a eleição na capital paulista. Durante uma entrevista ao programa SP1 da TV Globo São Paulo, Marçal sugeriu que, apesar das críticas, ele e Tarcísio formarão uma dupla brilhante na gestão da cidade. Eu falei que é um apelido provisório mesmo das eleições, já que ele está me atacando e depois vai ter que pedir desculpas também por tudo que ele falou ao meu respeito, afirmou o candidato. A provocação se refere ao apelido Goiabinha que Marçal passou a usar para se referir a Tarcísio.
A escolha do termo segue a lógica do empresário em chamar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de bananinha, em oposição ao apoio do governador à reeleição de Nunes. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.